Arrábida foi, desde tempos imemoriais, um lugar propício à fixação humana. Do Neandertal ao homem moderno, os seus vales, comiadas e baías foram sucessivamente ocupados, deixando um legado que nos arrebata. Ao longo da história, a Arrábida viu o homem construir bastiões de poder, domínio e resistência que marcaram a identidade da região. Nos bosques, matos densos e amplas falésias, criaram-se lendas e mitos. Muitos persistem nos dias de hoje, reforçando o caráter místico e sagrado do lugar. Práticas milenares, expressas nos saberes fazeres, modelam a paisagem. A Arrábida é o resultado da comunhão deste viver. Al-Rábita, a serra e o homem. Na vertente sul da Arrábida, onde hoje contemplamos o azul do Atlântico, havia outrora uma imensa planície com extensas praias. No Paleolítico, o nível do mar estava cerca de 60 metros abaixo do atual. Com o clima mais frio, existiam espécies estranhas ao nosso imaginário da Arrábida, como o pinguim e a foca ártica. Neste cenário, o homem primitivo encontrava alimento em abundância e abrigo em várias cavidades naturais. A Gruta da Figueira Brava testemunha a ocupação humana ainda antes da chegada dos humanos modernos. Há cerca de 30 mil anos, no Paleolítico Médio, esta gruta era ocupada pelo homem de Neandertal. Os vestígios arqueológicos provam que o homem caçava animais para se alimentar. Mandíbulas de uma hiena das cavernas, restos de javali, o maxilar de um leopardo revelam-nos uma paisagem que hoje associamos a paragens mais meridionais. Esta mandíbula de veado, com fortes evidências de extração de tutano, pertencia a um animal caçado para servir de alimento. O dente de homem de Neandertal e os utensílios talhados a partir de ossos de animais, como estes ossos de auroch, são alguns dos últimos vestígios deste hominídeo extinto. A chegada do Homo sapiens à Europa representa uma nova era. Durante o Neolítico, há cerca de 7.500 anos, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de diferentes espécies promovem a fixação dos primeiros povoados agropastoris. A Lapa do Fumo, ocupada desde o Neolítico Antigo até ao século XII, é testemunha desta nova forma de viver.
o homem começa a dominar novas tecnologias, como a olaria, documentada por vasos deste tipo. O novo comportamento do homem perante a vida e a morte inspirou a ocupação destas cavidades como espaços funerários. Os rituais de fogo e ocre, aqui documentados, associados ao mobiliário funerário, revelam-nos o culto do simbólico e do sagrado. Indiferente ao passar do tempo, a anapístola, a aranha mais pequena da Europa e que só existe nesta gruta, permanece como guardiã de um espaço repleto de história e de simbolismo. Na Quinta do Anjo, há também vestígios de rituais fúnebres com forte carga simbólica. No mais emblemático monumento funerário da região, prossegue a investigação arqueológica. Os 4 hipogeus da Quinta do Anjo são uma necrópole de finais do 4º milénio antes da nossa era e permaneceram ativos cerca de 1500 anos. A morte era encarada como um fenómeno coletivo e aqui foram depositados restos mortais de homens, mulheres e crianças. Seguindo os preceitos fúnebres de então, os mortos eram acompanhados por objetos que simbolizavam o cotidiano e os cultos da época. Alguns destes objetos foram os primeiros do seu tipo a serem descobertos, ficando para sempre associados ao nome de Palmela. A taça campaniforme e as pontas de seta, de cobre tipo Palmela, foram aqui descobertas em 1876. Outros artefatos revelam um intercâmbio cultural com o Mediterrâneo. Este vaso campaniforme é disso exemplo. Outros tipos de campaniforme estão presentes, como esta taça de decoração mista, que alterna pontilhado linear e inciso. No Neolítico final ocorre um fenómeno sem precedentes: a revolução dos produtos secundários. Este momento marcante na história da humanidade leva a que, no 3º milénio antes da nossa era, o sentido de posse e as desigualdades sociais ganhem significado. Chibanes, um povoado calcolítico situado no topo da Serra do Louro, testemunha o aparecimento de fortificações construídas com técnicas inovadoras e complexas. Os seus habitantes desenvolveram uma economia agropastoril combinada com a caça, evidenciada por pontas de seta. A metalurgia do cobre, emergente nesta época, está bem evidenciada nos povoados da região, sendo exemplo os cadinhos, ainda com vestígios deste novo metal. Ao entrarmos na Idade do Bronze, encontramos um dos melhores testemunhos do mundo funerário em território português. A Roça do Casal do Meio, situada em terras do Calhariz, é um monumento de falsa cúpula de planta circular, com câmara central e corredor revestidos por argila. Aqui foram identificados 2 enterramentos masculinos, datados de entre os séculos XI e IX antes da nossa era. Em 2013, os trabalhos arqueológicos permitiram recolher novos dados e consolidar, à luz do presente, a história do monumento. Em 1972, na primeira escavação arqueológica, foram encontrados vários artefatos, como este pote de maiores dimensões, decorado com retículas brunidas. Uma taça carnada, um pente de marfim,
uma fíbula de cotovelo e duas pinças de bronze também fazem parte do espólio que acompanhava os dois indivíduos. Com a emergência da Idade do Ferro, eclode o conceito de vida urbana e alguns povoados da Arrábida sofrem alterações arquitetónicas e culturais que se acentuam durante a romanização. Situado no Portinho da Arrábida, o Creiro foi uma unidade fabril de produção de conservas de peixe, uma iguaria muito apreciada por todo o Império Romano. Permaneceu ativo entre os séculos I e V da nossa era. Fazia parte de uma rede de centros de preparados piscícolas e de cerâmicas que proliferaram neste território. Parte da sua produção seria reservada à Troia, um dos mais importantes complexos de produção de conservas de peixe do Império Romano do Ocidente. Em 711, as forças islâmicas chegam à Península Ibérica e as suas influências serão determinantes na história da Arrábida. A primeira referência ao topónimo Arrábida data do século X. Arrábida deriva da palavra al-Rábita, que designa espaços com caráter religioso, ocasionalmente fortificados, dedicados ao retiro espiritual e à defesa das fronteiras do Islão. A evidência desta prática religiosa, utilizando grutas para o retiro eremítico, constitui um testemunho raro e importante da islamização do território, como parece sugerir esta placa epigráfica descoberta na Gruta 4 de Maio, com inscrições corânicas. É neste contexto que encontramos o povoado rural do Alto da Queimada, situado na Serra do Louro, ocupado desde a Antiguidade Tardia até ao século XI da nossa era. Aqui são visíveis as ruínas da primeira mesquita conhecida no distrito de Setúbal. Um espaço dedicado à oração, mas também à aprendizagem do Corão. Foi aqui descoberta uma placa em osso com a inscrição evocativa "Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso", incitando à oração. Assumindo-se como um legado da permanência muçulmana neste território, é hoje imprescindível garantir a sua conservação. O seu espólio encontra-se exposto no Castelo de Palmela, local que exercia influência direta sobre este povoado. O Castelo de Palmela foi erguido pelas forças omíadas durante os séculos VIII e IX para vigilância e domínio político-militar de um vasto território alentejo. As evidências de guerra estão bem documentadas, sobretudo na fase final da presença muçulmana e nas primeiras ocupações cristãs. Objetos aqui recolhidos, como o cantil almôada e a taça verde manganês com representação humana, são testemunhos dos 400 anos de permanência muçulmana. Palmela é conquistada por Dom Afonso Henriques em 1147, voltando pouco depois à posse dos muçulmanos. A reconquista de 1165 e o interesse em consolidar o território a sul levam a coroa a entregar o castelo à Ordem de Santiago em 1185. Nesta fase conturbada, os freiros cavaleiros instalam o primitivo convento sede. Ao identificar sepulturas dessa época, os arqueólogos recolheram uma insígnia alusiva à ordem. A construção da igreja e do convento de Santiago em meados do século XV marcou a transferência definitiva da ordem para Palmela por decisão de Dom João I.
No coro alto da igreja, podemos observar 14 esculturas do patrono da Reconquista Cristã, Santiago, nas suas duas vertentes, a de apóstolo peregrino e a de cavaleiro guerreiro de espada em riste. Aqui repousa a arca ossário de Dom Jorge, último mestre da Ordem de Santiago. O declínio das instâncias religiosas determina a extinção da Ordem de Santiago em 1834. A fortificação só ficou completa com a construção do sistema de baluartes no final do século XVII. O castelo preserva a sua importância estratégico-militar até à Primeira Grande Guerra. Com uma origem islâmica que deve remontar ao século IX, o castelo de Sesimbra é um dos mais importantes exemplos da linha defensiva da Arrábida durante a Idade Média. Composto pela Alcáçova, com o Paço do Alcaide e a cerca muralhada, albergou até inícios do século XVI a primitiva vila de Sesimbra, momento em que a população se fixa na baía. A igreja matriz é de construção posterior, já com o território cristianizado. Durante o reinado de Dom João IV, são-lhe indexados os 4 baluartes, sendo esta a última grande alteração estrutural. Na primeira metade do século XVI, existiam na Arrábida apenas 3 fortificações costeiras. Por iniciativa régia, foram acrescentadas outras 10 até ao final do século XVII, passando a integrar o sistema defensivo mais abrangente de Lisboa, que se estendia de Peniche a Sines. Em 1640, foi edificado um conjunto de fortes de menor dimensão, como o Forte de São Teodósio, ou do Cavalo, e a Fortaleza de Santiago de Sesimbra. Esta estrutura, com uma função eminentemente bélica, sofreu profundas alterações ao longo do tempo, a ponto de hoje se confundir com a orgânica da vila. Acresce ainda a este conjunto de estruturas a fortaleza de Santa Maria da Arrábida e os fortes de São Domingos da Baralha, de São Pedro da Foz, de Santa Maria do Cabo e de Albarquel. Esta imponente estrutura gótica, com traços manuelinos, que parece querer engolir o mar, é o Forte do Outão, que acolhe um hospital desde finais do século XIX. Uma das mais emblemáticas destas estruturas é a que se ergue sobranceira a Setúbal. A Fortaleza de São Filipe foi construída durante a ocupação espanhola no reinado de Filipe I, como forma de reforçar a defesa contra a pirataria. No interior do forte, além da antiga casa do governador, agora pousada, existe uma capela totalmente revestida de azulejos da autoria de Policarpo de Oliveira Bernard. Para além dos marcos na paisagem, a Arrábida incorporou a alma e o saber das suas gentes. A sua eleição enquanto lugar sagrado remonta a tempos imemoriais. E só com um olhar penetrante é possível sentir quão profunda e transcendente tem sido a ação do homem neste lugar. O Círio de Setúbal, romaria dos pescadores sadinos, em honra de Nossa Senhora da Arrábida,
foi instituído em 1839. Revitalizado nos finais do século XIX, adquiriu o nome de Novo Sírio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como a maioria das festas religiosas que se estendem por vários dias, esta romaria absorve aspectos pagãos e seculares. Entre sírios, a vogar, ida e volta pelo Sado, missas, orações, festejos, dádivas e promessas, arraiais e convívio, percebemos que se tocam todas as esferas da vida humana. Atualmente, os festejos começam na Igreja Paroquial, no bairro do Troino, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada. Os 3 dias de celebrações, em julho, dividem-se entre Setúbal e o Convento da Arrábida. Se não estou no céu, estou nos seus arrabaldes, terá dito um dia Frei Martinho de Santa Maria, referindo-se à Arrábida. No coração da serra, a meia encosta da vertente sul, encontramos o convento de Santa Maria da Arrábida. Fundado em 1542 por uma reforma franciscana, contou na sua gênese com figuras como São Pedro de Alcântara e Frei Agostinho da Cruz. No convento velho, os frades praticavam uma vida de pobreza material, dedicada à meditação e à contemplação. É formado pelas grutas escavadas na rocha que acolheram os primeiros frades, pelas guaritas que formam a Via Sacra e pelas ermidas da Memória e de Santa Catarina. Conta-nos a lenda de Hildebrando que, numa noite de tempestade, Nossa Senhora apareceu sob a forma de luz, revelando a uma embarcação inglesa o caminho para a terra. Grato pela misericórdia divina, Hildebrando edificou a Ermida da Memória, no século XIII, no local da aparição. Esta narrativa confunde-se com o despertar do culto prosseguido pelas famílias dos pescadores de Setúbal e pelo Sírio de Azeitão. A procissão do Novo Sírio de Setúbal conduz a imagem de Nossa Senhora da Arrábida à sua casa de eleição. Ao domingo, realiza-se o cortejo solene e com fraternização no recinto do convento. Outrora, o Sírio saía de Setúbal no sábado à tarde, num longo cortejo marítimo, seguindo o resto do caminho a pé ou em carroças. Nesse dia, o baile celebrava a chegada ao convento e a arrematação das fogaças acautelava a recolha de fundos. Os romeiros pernoitavam em alojamentos da Casa de Palmela e só os deixavam na segunda-feira para regressar a casa. No domingo de manhã, era obrigatória a lavagem da cara na fonte da Samaritana, seguida da missa. A imagem de Nossa Senhora continua, ainda hoje, a percorrer este chão sagrado em ambiente solene. Dirigindo-se à eira, vai cumprir a tradicional bênção ao mar. Acompanhada pelos crentes, a Senhora abençoou os pescadores e suas famílias, mas também a serra e a própria vida. A noroeste, num lugar inóspito que transmite a sensação de estarmos no fim do mundo, o homem ergueu, junto ao abismo, o santuário do Cabo Espichel.
um dos mais belos santuários portugueses, acolheu um vasto conjunto de sírios que, ano após ano, cumpriam promessas coletivas. O culto já existia no reinado de Dom Pedro, no século XIV, mas é provável que seja anterior. A sua fama era tal que, em 1640, o santuário passa a ser propriedade da Casa do Infantado. No século XVIII, as hospedarias, construídas para albergar os romeiros, tomaram a forma que hoje conhecemos. Existia ainda um conjunto de infraestruturas de apoio comunitário, como cozinha coletiva, cavalariça, casa da água, bebedouro para animais, chafarizes e a Casa da Ópera, palco das encenações com que cada sírio presenteava os peregrinos. No século XIX, as invasões francesas, a extinção das ordens religiosas e a luta política entre miguelistas e absolutistas levaram ao declínio do santuário. Na Primeira República, o culto foi interrompido. Embora as hospedarias estejam encerradas desde 1996, a tradição manteve-se quase ininterrupta. As 3 voltas ao cruzeiro, a arrematação das bandeiras, a romagem da imagem da Senhora, os 3 remates com o corpo na estrutura do próprio cruzeiro são indicadores desta intemporalidade. Quem vem pela primeira vez fica imbuído do espírito de romeiro, prometendo regressar todos os anos. Estes rituais continuam a evocar a vontade de tocar o sagrado, numa celebração de família que passa de geração em geração. O culto mariano deste local inspira-se na lenda da Pedra da Mua, que nos fala de uma imagem de Nossa Senhora montada numa mula que em 1275 terá aqui aparecido. A ideia dos cascos do animal marcados na pedra reforçou a crença no regresso de Maria à Terra, conferindo sacralidade a este lugar. E embora as marcas tenham sido posteriormente identificadas como pegadas de dinossauros, testemunho paleontológico de relevo na história mundial, a romaria ao Cabo Especial permanece nos dias de hoje. Os azulejos setecentistas que revestem o interior da Ermida da Memória, construída no século XV, ilustram a lenda e são a representação mais antiga que se conhece de trilhos de dinossauros. A romaria ao Cabo Especial conta, anualmente, com a participação dos sírios de Sesimbra, Azóia e Palmela, em datas diferentes. Outrora, o Giro Saloio, formado por uma confraria criada em 1432, chegou a reunir cerca de 30 freguesias que galgavam as margens do Tejo numa peregrinação coletiva. Chegaram a participar neste giro freguesias tão distantes como Mafra ou Arranhó. Cada sírio cumpria as suas promessas em intervalos de 30 anos. Hoje são 26 os sírios saloios que mantêm a veneração a Nossa Senhora do Cabo. Até meados do século passado, os crentes pernoitavam no santuário durante vários dias. No caminho até ao Espichel, iam incorporando o cortejo de carroças atoladas de utensílios domésticos, roupas e alimentos. Precaviam-se com tudo o que consideravam necessário para fazer deste local a sua casa durante o período de devoção. No domingo, depois da missa, a procissão do Sírio de Palmela sai à rua. As bandeiras dos romeiros tomam lugar na frente do cortejo. A música dá o mote para a cadência do passo. Nesta romaria, o esforço de carregar o andor cabe exclusivamente às mulheres. É uma prova maior de devoção. Antes de voltar a casa, os romeiros participam na arrematação das bandeiras. De
forma individual ou coletiva, contribuem para que o regresso no ano seguinte esteja assegurado. É sempre um até breve. Outras manifestações religiosas povoam o território. As festas de Nossa Senhora da Escudeira, de São Luís, do Espírito Santo e do Senhor Jesus das Chagas são expressão desta fé coletiva. Na Quinta do Anjo, o sírio, devoto de Nossa Senhora da Atalaia, encontra na serra o cenário de partida e de chegada para a prática religiosa, num reforço do culto mariano. Em trânsito desde 1723, sai da aldeia na última quinta-feira de agosto, em direção ao Montijo, e regressa na segunda-feira seguinte. Neste dia, a população saúda a imagem num percurso que culmina na igreja, já na sombra da serra. As bandeiras, oferecidas ao sírio em sinal de fé, simbolizam promessas antigas. Num gesto simbólico, as flores que adornam o andor são distribuídas pelas mulheres, assinalando o final do culto. As paisagens deste território refletem memórias das práticas ancestrais, dos saberes fazeres que modelam o cotidiano. A criação e pastoreio do gado são um legado secular com forte expressão na Arrábida nos dias de hoje. Aqui, o maneio das ovelhas tem como principal objetivo a produção de leite para queijo. É na diversidade, ao nível da vegetação, que estes animais se alimentam. Outrora, os rebanhos eram quase exclusivamente compostos por ovelhas da raça saloia, característica dos distritos de Lisboa e de Setúbal. A raça foi apurada ao longo do tempo, traduzindo-se na elevada qualidade do leite. Hoje, são os produtores mais persistentes que dão continuidade à tradição. Seguindo uma prática com milhares de anos, alguns criadores de ovelhas mantêm a ordenha manual. O leite é colhido de manhã e ao fim da tarde e encaminhado para as várias queijarias da Arrábida, onde será transformado no conhecido queijo de azeitão. As queijarias tradicionais mantêm a sua produção apenas nos meses mais frios. No verão, o leite serve para alimentar as crias, que asseguram a continuidade dos rebanhos. O queijo de azeitão incorpora o sabor da Cinara cardúnculos, vulgarmente conhecida por cardo, variedade espontânea que nasce na Arrábida. Colhido ao longo do mês de junho, o cardo é seco, triturado e dissolvido em água, para depois ser adicionado ao leite cru das ordenhas. A descoberta na região de peças como este ídolo de calcário datado do 3º milénio antes da nossa era, que parece reproduzir um cardo, poderá atestar a ancestralidade desta prática. O processo de fabrico deste queijo é sobretudo sensorial. O queijeiro, através da apalpação e do olhar, confirma a consistência desejada e dá início ao processo de libertação do soro.
A origem do queijo de azeitão data de 1830, quando Gaspar Henriques de Paiva veio residir aqui. Fazendo-se transportar das técnicas de produção de queijo da Beira Interior, partilhou os seus conhecimentos, tendo contribuído para o aparecimento de sucessivas gerações de queijeiros. Na Francela, mesa onde se espreme a massa, o soro é libertado de forma gradual. Num trabalho, todo ele feito de paciência, o queijeiro recorre ao conhecimento e experiência para moldar a massa. Diz a tradição oral que as mãos dos queijeiros devem estar frias, para que a massa se mantenha ligada e para que seque mais rapidamente, formando a crosta ideal. A cura, que dura em média 20 dias, permite a evolução do queijo, dando-lhe forma e textura. Deste processo resulta um queijo curado, de pequena dimensão e peso, de forma cilíndrica, achatada, com crosta em tons de amarelo e pasta amanteigada, untuosa e de textura fechada. Na Arrábida, onde chegou a mão do homem, plantaram-se vinhas e construíram-se adegas. Fruto desta perseverança e tenacidade, foi criada em 1908 a região do Moscatel de Setúbal, vinculando o néctar à sua terra-mãe. Uva delicada, aromática e sacarina, o moscatel complementa a aguarela de cores das encostas. Os solos argilo-calcários, aliados ao microclima da Arrábida, conferem à uva um nível de maturação perfeito que retém os aromas e sabores. E embora o processo de vinificação desta casta seja idêntico ao dos outros vinhos, o moscatel proveniente das faldas da serra é profundamente diferente. Nestas encostas, o ciclo da uva mantém, na sua maioria, o labor tradicional. Na vindima, realizada à mão por ranchos de mulheres, com alguma delicadeza própria de quem sabe, os cachos são cortados pelo ponto certo e transportados à cabeça até ao trator que os levará à adega. O cortejo dos camponeses percorre as ruas do centro histórico de Palmela no início de setembro, altura em que a vila glorifica as vindimas. No programa da Festa das Vindimas, celebração que decorre desde 1963, o domingo de manhã é dedicado à missa da bênção do mosto. Homens e meninos recriam uma pisa tradicional, desta vez a céu aberto, e pisam progressivamente as uvas numa dança milenar de passos ritmados. Na tina improvisada, nascem novas texturas e sons e o vinho começa a ganhar vida. A primeira vasilha é recolhida para se proceder à análise do teor de açúcar, indicador do grau alcoólico. Depois de anunciado o resultado, o mosto é distribuído por pequenas pipas que são colocadas na igreja para que recebam a bênção divina. Quer-se que o esforço de um ano de trabalho resulte num moscatel elegante, com grande concentração aromática, frescura e acidez. No centro da Vila Nogueira de Azeitão está edificada a Casa-Museu de José Maria da Fonseca. A empresa, fundada pelo próprio, teve início em 1834. Considerado o pai do moscatel de Setúbal, deu origem a 6 gerações da mesma família ligadas à arte de fazer vinho. Matemático de formação, utilizou os seus conhecimentos científicos e a vontade de criar, tornando-se o mais antigo produtor de moscatel de Setúbal e de vinho de mesa em Portugal.
Este museu é ponto de passagem obrigatório para quem quer entender a verdadeira dimensão cultural da região. Neste espaço de memórias e de glórias conquistadas, estão preservadas as antigas adegas, como a Adega da Mata, a Adega dos Tiares Novos e a Adega dos Tiares Velhos, onde estagiam os mais velhos moscatéis. As teias que protegem os tonéis são testemunhas deste mundo de aromas e de saberes intemporais. Na Arrábida é incontornável a presença do mar e a sua influência sobre a gente. Essa expressão é notória na vila de Sesimbra, onde a construção naval é uma importante atividade económica e social. Destes estaleiros saíram inúmeras embarcações de madeira, acumulando um saber que os mestres transmitiram de geração em geração. A aiola é uma embarcação típica de Sesimbra, perfeitamente adaptada ao mar da região, dirigida essencialmente a uma pesca costeira com toneira ou currico. Uma das características mais distintivas consiste no galão, o remate da proa. Ainda hoje é muito apreciada pelos pescadores, por ser de reduzidas dimensões e bastante leve, sendo facilmente transportada para um lugar seguro. A Arrábida tem uma identidade muito marcada, fruto de uma longa história e adaptação do homem à natureza. Lugar de contrastes, de mar e de terra, de céu e de serras, é paisagem deslumbrante, que espelha a força e a alma das gentes que a habitam. Aqui há inúmeros lugares recônditos para descobrir, muitos deles escondidos para além da vegetação. Podemos mergulhar em grutas, escalar paredes rochosas, atravessar vales de uma beleza rara, serpentear as faldas das serras e encontrar locais que talvez julguemos improváveis. É possível olhar o mar de pontos privilegiados e desfrutar desta imensidão a perder de vista. Seja a mergulhar nestas águas cristalinas, seja a desfrutar das praias ou do seu património, viver este espaço, serra-mãe de místicos e poetas, de acolhimento e de horizonte, é também contribuir para a sua preservação. A Arrábida a todos acolhe. Este património também é seu. Proteja-o.